Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Priscila e hoje vamos falar sobre palavras de afirmação, uma das 5 linguagens de valorização, uma das 5 linguagens do amor, como é conhecida, para que você tenha aí bons relacionamentos, para que você se relacione melhor com as pessoas. Então vamos entender um pouquinho sobre a linguagem de afirmação. Como essas pessoas que têm essa linguagem como uma linguagem de valorização, o que agrada essas pessoas, o que a gente precisa tomar cuidado, né? O que de fato eu preciso entender sobre essa linguagem para que eu possa me relacionar melhor com essas pessoas que têm este tipo de linguagem como linguagem de valorização. Então, palavras de afirmação que vêm da pessoa certa, elas podem erguer essa pessoa, elas podem motivar essas pessoas que têm como palavra de afirmação, como linguagem de valorização, no momento difícil ou exatamente naquele momento em que você precisa de fato de que ela tenha mais resultados. E se essa pessoa ela tem palavras de afirmação como uma forma de valorização e vindo de uma pessoa certa, que tem importância, que realmente tem relevância na vida dessa pessoa, ela vai se sentir valorizada. E aqui a gente precisa ter cuidado que quando você entende que a linguagem de valorização daquela pessoa são palavras de afirmação, eu preciso tomar cuidado para não ficar o tempo todo elogiando desnecessariamente, o tempo todo afirmando. Por quê? Isso se torna bajulação. E a pessoa que tem esta linguagem como uma linguagem de valorização, ela consegue perceber quando é de fato verdadeiro, né, aquela linguagem, aquela afirmação, quando é bajulação, quando não é, geralmente assim, não vem verdadeiramente, não é de fato necessário. Às vezes a pessoa não fez nada assim demais e acaba tendo aquele excesso. Então a gente precisa tomar cuidado que pessoas que têm como palavras de afirmação, como uma forma de valorização, elas não podem também estar sendo demasiadamente afirmada, porque entende como bajulação e perde o efeito aí dessa forma de linguagem de valorização, tá? Então, como que você pode valorizar pessoas com esta linguagem? Com elogios, com palavras positivas. Tem pessoas que têm, além de palavras positivas, elas precisam também de palavras de encorajamento. Então essas pessoas, elas realmente querem que você encoraje, ela seja encorajada, fala, não, vai lá, vai dar certo, você é capaz. Então elas necessitam dessa afirmação, não porque elas não acreditam, não que elas precisem de elogios, elas não precisam de elogios, elas sabem a importância, a relevância delas, mas palavras de afirmação é uma forma de valorização, delas se sentirem valorizadas, principalmente vindo de alguém que tenha muita relevância, muita importância para aquela pessoa. Mas também temos que tomar cuidado, porque as pessoas que têm esta forma de linguagem, elas não lidam muito bem com críticas e palavras negativas. Então, caso você precise chamar atenção ou caso você precise falar algo negativo para essa pessoa, precisa ter muita sabedoria, porque uma pessoa que ainda não tem aí a sua inteligência emocional desenvolvida, não está trabalhando essa parte emocional, ela tem muita dificuldade em lidar com palavras negativas e críticas. Essas pessoas, rapidamente, elas se autodiminuem, elas se sentem incapazes, dependendo da forma como é falada, da forma como colocadas as palavras negativas, geram traumas. Então, palavras depreciativas é muito ruim para pessoas que têm esta linguagem de valorização. Então, é necessário você identificar no seu time que você tem alguém que tem como palavras de afirmação como uma forma de valorização. Então você precisa tomar muito cuidado na hora de você dar um feedback, na hora de você chamar aí atenção, porque dependendo da forma como é feito isso, pode gerar aí um
coisa reversa. Em vez de você desenvolver, você vai criar aí para a pessoa um mal-estar, ela vai se autodiminuir, em vez de se desenvolver, ela vai acabar regredindo. Então é por isso que é muito importante você entender de pessoas, entender como as pessoas funcionam, como elas reagem com cada forma, com cada linguagem que a gente tem aí de valorização. E essas pessoas, elas se magoam facilmente com críticas e palavras negativas. Essas pessoas apreciam a comunicação verbal. Então, pessoas que têm essa linguagem como valorização, elas precisam que você comunique que ama elas, que elas estão indo bem, que elas estão bonitas. Elas precisam ser dessas palavras verbalmente ali de afirmação. Mas as pessoas que têm relevâncias para ela, se você quer demonstrar afeto, carinho, fale verbalmente, né? Diga, escreva cartas, mensagens apreciativas. Ela vai se sentir muito valorizada com isso. E na Bíblia nós tivemos muitas pessoas que utilizaram desta linguagem de valorização. Lá em 1 Tessalonicense, o apóstolo Paulo, ele usava muito dessa linguagem de valorização, não só com as igrejas que ele administrava, mas com todas as pessoas que ele liderava. Então ele falava, elogiava a igreja de Tessalonicense, ele elogiava os testemunhos de fé. Então ele o tempo todo estava fazendo afirmações, palavras de afirmações para aquelas pessoas. E Jesus, quando ele foi batizado e o Espírito Santo se manifestou em forma de pomba, veio uma voz, Deus, né, falou através de uma voz que falou, afirmou: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Veja, palavras de afirmação. Então, o tempo todo, Jesus, Deus, ele se utiliza para falar conosco da forma como nós valorizamos a linguagem. Então, veja que você precisa entender quais são as 5 linguagens, quais são as linguagens que as pessoas da sua equipe têm, dos seus relacionamentos têm, para que você possa dar o seu melhor, para que você possa de fato valorizar aquela pessoa, de fato você desenvolver ela conforme é a linguagem de valorização dela. Como você pode agradar essas pessoas que têm a linguagem de afirmação como um ato de valorização? Então você tem que expresse o seu amor, o apreço que você tem por essa pessoa verbalmente. Elogie sempre que ela tiver uma realização ou demonstrar uma qualidade. Então veja que assim, não é a todo momento, não é o tempo todo, mas sempre que essa pessoa tiver uma grande realização, fazer uma demonstração de uma grande qualidade, elogie, reforce, fale, afirme para essa pessoa, porque esta é a linguagem de valorização dela. Mas lembre-se, certifique-se que você não está sendo bajulador, porque senão perde o efeito aí da comunicação. Comunique-se sempre de forma clara e positiva. Atenção que essas pessoas, que têm essa linguagem, elas se sentem muito magoadas, né? Então, com palavras negativas, com críticas. Então, ter essa atenção na forma como vai falar, como vai chamar a atenção, como você vai direcionar. Porque, como eu disse, essas pessoas, elas são mais facilmente, elas se autodepreciam, elas se autodiminuem, elas podem criar traumas, dificuldades. Então, quem ainda não tem uma inteligência emocional mais trabalhada, não tem aí uma inteligência emocional aí desenvolvida ou está em processo de desenvolvimento, elas têm grandes dificuldades em lidar com palavras negativas ou críticas, tá? Escreva cartas, mensagens de apreciação. Então, sempre que você tiver a oportunidade de escrever uma carta, escrever uma mensagem de apreciação, do quanto aquela pessoa é importante, com certeza, se certifique, ela vai ficar
muito valorizada. Ela vai se sentir muito valorizada, ela vai sentir que você a ama. É a forma em que ela aprecia, é a forma de linguagem que ela tem de valorização. Então, descubra quais são as linguagens de valorização com quem você se relaciona, com quem você convive, e se especialize nisso, para que você possa dar o seu melhor, para que você melhore a sua comunicação emocional e sentimental e gere resultados extraordinários nessa pessoa e com esta pessoa. Então é muito importante, se você aí está à frente de uma equipe, ou que você nem seja um líder, mas que você trabalhe em equipe, que você tenha um relacionamento e que você quer melhorar, você quer de fato extrair o melhor deste relacionamento, que você quer extrair o melhor com esta pessoa, desta pessoa, entenda qual é a linguagem de valorização dela e use isso intencionalmente. Faça ações intencionalmente. Certifique-se qual é a linguagem dela e em momentos que você tiver oportunidades, faça intencionalmente, elogie essa pessoa, fale verbalmente o quanto você a ama. Então, veja que se você conhece a linguagem de valorização dessa pessoa, você vai conseguir se relacionar melhor com ela, trazendo o que é de melhor dessa pessoa. Então, esta é a linguagem de valorização, que é palavras de afirmação. Me diz aí, qual é a sua palavra, qual é a sua linguagem de valorização? Já conseguiu identificar? O que as pessoas fazem para você, que você se sente valorizado? São atos de serviço, são palavras de afirmação, é você ganhar presentes, é ter tempo com qualidade com aquela pessoa. Então, o que você se sente amado? O que fazem para você que desperta um sentimento de, nossa, eu sou amada, eu estou me sentindo valorizada? Eu tenho duas linguagens de valorização. Eu tenho atos de serviço e palavras de afirmação. Então, essas duas linguagens, elas geram em mim sentimentos de que eu sou amada, de que eu sou valorizada. Então, descubra você também qual é a sua palavra de afirmação, qual é a sua palavra, sua linguagem de valorização. Comente aqui se você está gostando desses vídeos, se está ajudando você. Então, um grande beijo e até amanhã.